Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu estou de volta com mais um vídeo da série Desenhando Terry Crews. E no vídeo de hoje eu irei te ensinar passo a passo como fazer textura de pele. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas de como fazer textura de pele. Então, se você é essa pessoa, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Dando início à nossa aula, eu irei utilizar o lápis HB para fazer a primeira camada dessa textura. Reparem que eu deixei de propósito a ponta do lápis um pouco redonda, porque para facilitar na hora de fazer a textura de pele em geral, principalmente os poros. Aqui eu venho realçando essa divisão da bochecha com um tom mais escuro, pois é uma das partes onde terá mais sombra. Observe que eu venho usando o lápis de forma meio rabiscando, já dando início aos poros da pele. Normalmente eu prefiro começar o sombreado da primeira camada com os tons mais claros, porque facilita na hora de texturizar e te permite corrigir qualquer erros cometido no decorrer do processo. Depois de rabiscar toda a região, eu venho com esfuminho espalhando o grafite. É importante lembrar que você precisa pôr leveza na mão na hora de passar o esfuminho. Não é força, é precisão. Eu espalho o grafite de uma forma que eu venho mantendo os poros da primeira camada que fizemos. Para você que não tem esfuminho, você pode utilizar um cotonete. É praticamente a mesma coisa. E se for uma área maior, mais extensa, aí você utiliza um pedaço de papel higiênico que vai te proporcionar o mesmo resultado. Eu estou apagando aqui esse contorno porque eu percebi que iria ficar muito visível. Repasso isso eliminando esse traço visível, pois realismo é ausência de traço. Agora irei fazer uma nova camada criando e realçando os poros. Para isso eu faço pequenos traços aleatórios e pequenos pontinhos disfarçados. Assim como o esfuminho, é necessário você ter leveza na mão para isso, pois queremos fazer traços disfarçados e não traços visíveis. Feito mais uma camada dos poros, agora eu venho realçando os poros e escurecendo as áreas mais escuras. O desenho realista é algo demorado, é camadas sobre camadas e mais camadas, é múltiplas camadas de grafite. É nessas camadas sobre camadas que as manchas se unem com a luz e nos dá uma ilusão de uma imagem.
Depois de fazer pontinhos e traços aleatórios, também irei utilizar a caneta borracha para realçar ao redor dos rabiscos e pontinhos que eu fiz, formando um efeito de profundidade. Se você não tiver uma borracha dessa ou parecida, você pode usar um pedaço de borracha escolar normal. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando na prática como desenhar com materiais simples e baratos. Inclusive esse vídeo está aparecendo aí agora na tela. Agora, para esfumaçar, eu irei utilizar o pincel com a cerda mais dura, porque esse pincel vai nos permitir espalhar o grafite sem tirar os traços que eu acabei de fazer, diferentemente do papel higiênico e do esfuminho, que espalha totalmente o grafite e deixa uma textura homogênea. Nesse caso, não queremos isso, queremos manter os poros que construímos por meio do lápis e da caneta borracha. Com a lapiseira 05 e o grafite 4B, eu vou repetir todo o processo das primeiras camadas. A única diferença dessa vez é que eu estou usando uma graduação mais escura e um grafite mais pontuagudo. Diferente do lápis da ponta redonda, o grafite mais pontuagudo me permite fazer traços mais precisos. Como pode verem, é o mesmo processo das primeiras camadas. Agora estou utilizando o pincel e em seguida irei utilizar a caneta borracha para fazer o mesmo processo que eu fiz nas primeiras camadas. Depois de destacar as luzes dos poros, venho com lápis HB destacando a sombra dos poros.
Feito os poros com esse contraste de luz e sombra, eu venho com um pincel com as cerdas já mais macia e venho espalhando o grafite. Esse pincel, diferente do outro, me permite espalhar mais o grafite, deixando a textura mais homogênea. É como se fosse o esfuminho papel higiênico, porém ele ainda mantém a textura que já foi feita, que no caso são os poros. Essa máquina que você está vendo é a caneta borracha. Eu gosto muito de usar ela porque, diferente da caneta borracha normal, ela me proporciona umas texturas de luz mais visíveis e proporciona também profundidade mais ainda nos poros e texturas, dando um aspecto de vida e realismo. Eu observo na referência onde tem mais brilho de luz e vou realçando somente onde tem mais brilho de luz e mantendo os que não tem tanto brilho, como pode ver. É a mesma coisa, pessoal. Assim como eu dei mais contraste em algumas luzes dos poros, eu preciso dar mais contraste em algumas sombras dos poros para dar aquele efeito de profundidade, e ao mesmo tempo vou escurecendo as áreas que necessitam ser escurecidas. Como eu disse, o desenho é feito de múltiplas camadas. Ainda há muito o que fazer, porém já começa a ganhar um formato de textura de pele, como vocês podem ver. Aqui nessa parte de cima, como é uma região onde pega mais luz, então você precisa pôr ainda mais leveza na mão. Eu venho com esse fuminho aqui na parte de baixo, já para quebrar mais um pouco essa textura rústica, com muita leveza na mão, espalhando o grafite e conectando um pouco luz com sombra. Talvez não pareça agora, mas isso vai deixar a textura mais real, depois de realçar os pontos ainda mais brancos.
Para os retoques finais, eu usarei essa lapiseira 03 de uma forma ainda mais profunda do que a 05. Eu consigo ter mais domínio sobre o traço usando essa lapiseira, por ela ter uma ponta bem fina e eficaz, me permitindo fazer traços finos e leves. Novamente uso o pincel das cerdas macias para suavizar e em seguida venho com o complemento final, que é destacando definitivamente alguns poros mais evidentes. Se você está assistindo até agora, significa que realmente você quer aprender e evoluir. E sério, eu gostaria muito de falar de uma forma mais detalhada sobre tanto textura de pele como todo o desenho em geral, mas infelizmente é algo que você simplesmente não consegue detalhar em palavras, mas eu consigo te mostrar na prática. Por isso eu quero te dizer, meu amigo ou minha amiga, não adianta você ficar assistindo vários e vários vídeos no YouTube sobre como desenhar e no fim das contas você não pôr isso em prática. Você tem que saber, conhecer, aprender e praticar. Sem a prática, infelizmente, você não vai conseguir evoluir. Eu falo por experiência própria. Para eu chegar a esse nível, eu tive que praticar horas e horas a fio. Essa outra textura é basicamente o mesmo processo. Uma diferença destacante é que na outra eu utilizei o esfuminho para espalhar o grafite, porque o espaço era pequeno. Já nessa, como o espaço é maior, é uma área maior, aí dá para utilizar o papel higiênico. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu realmente espero que esse simples vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Deus abençoe.